Boa tarde, alunos do 8º ano. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estudar o capítulo 4, viu? Na página 100 do livro de matemática, tá? O conteúdo é sobre proporcionalidade e porcentagem, tá? Se a leitura não tiver, a imagem não tiver muito boa, aí vocês acompanham no livro, tá bom? Então vamos aí. O nosso primeiro assunto aqui é sobre o café. Paixão nacional. Vocês gostam de café? Tem gente que gosta, outros não. Eu mesmo gosto do café. Então vamos ler esse texto que fala sobre o café. Você sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? Essa bebida está presente no cardápio dos brasileiros desde o período colonial. Atualmente, o nosso país ocupa a segunda posição entre os países consumidores de café. Além disso, é o maior produtor e exportador do grão no mercado mundial. Apesar da popularidade do café, é importante avaliar o seu consumo, sobretudo pela presença da cafeína, substância que age sobre o sistema nervoso central. Se ingerida com moderação, a cafeína traz benefícios, como melhora na concentração e na memória. Quando consumida em excesso, pode levar a pessoa a apresentar taquicardia, crise de ansiedade e insônia. Alguns pesquisadores recomendam para os adultos o consumo máximo de 400 mg de cafeína por dia, aproximadamente 450 ml de café, tá? Eu tranquei. Vamos dar continuidade aqui na página seguinte, página 101, continuando o texto, tá bom? Continuando aí na mesma página, onde fala que em 2016 o Brasil produziu cerca de 3,1 milhões de toneladas de café, das quais aproximadamente 2 milhões foram exportadas, certo? Dando continuidade, o Parque Cafeeiro Brasileiro é estimado em uma área de 2 milhões de hectares, presente em 1.900 municípios, com cerca de 300 mil produtores de café. Então, gente, é muita pessoa produzindo café no Brasil, tá? Então, gente, esse assunto todinho de café é para a gente dar entrada no assunto que é chamado de proporção, tá? Que é um assunto que vocês vão ver agora no 7º ano, vocês viram no 7º e agora no 8º ano, e vocês vão continuar vendo no 9º. Mas tem que aprender porque cada ano que passa fica um pouco mais difícil, tá bom? Então vamos ler esse texto aí. Nas páginas de abertura desta unidade, vimos diversas informações sobre o café. Observe a parte em destaque do modo de preparo indicado em certa embalagem de café. Aí tem o preparo do café, como é que é? Aí fala, modo de preparo. Coloque 400 gramas de pó de café, de pó no filtro de papel e adicione 500 ml de água quente. Então vamos ler aí, dando continuidade. Podemos escrever uma razão para relacionar a quantidade de café e de água necessária para o preparo dessa mistura. Observe aí, ó. Quantidade de pó de café, 40 gramas. Quantidade necessária de água para preparar esse café, então são 500 ml. Agora, dessa maneira, dizemos que essa razão é de 40 gramas de café para 500 ml de água. Então essa divisão é chamada de fração, viu?
quer dizer de razão, tá? Que pode ser representado em forma de fração ou em forma de divisão com 2 pontos. Aí essa partezinha amarela aí do lado direito, ó. A razão ao lado também pode ser indicada por 40 dividido por 500 com 2 pontinhos, tá? Dando continuidade aí dentro desse retângulo, considere 2 números A e B, onde B com B diferente de 0. A razão entre esses 2 números, nessa ordem, corresponde o quociente de A dividido para B, que também pode ser indicada por essa fração A, onde o primeiro número é o A e o segundo é o B. E o B nunca pode ser 0, por isso que tem lá B diferente de 0. Que em uma divisão, o divisor nunca pode ser 0, tá? Isso aí é chamado de razão. Agora observe a razão entre a quantidade de pó de café, de água, necessárias para o preparo indicada em outra embalagem de café. Então aqui é outra embalagem de café. Então, primeiro, coloco 60 gramas de filtro de pó, né? Coloque 60 gramas de pó no filtro de papel. Segundo, adiciono 750 ml de água quente. Então, como é que a gente representa a razão entre a quantidade de pó pela quantidade de água? É só colocar 60 dividido para 750, tá? Isso é uma razão, que precisa de 60 gramas de pó de café para 750 litros de ml de água, tá? Dando continuidade aqui na página seguinte, note que as razões na primeira embalagem, que é de 40 para 500 ml de água, e de 60 gramas de pó para 750 ml de água são iguais, pois 400 sobre 500 a gente pode simplificar e chegar a uma fração de 2 sobre 25. Como é que a gente pode chegar nessa fração de 2 sobre 25? É só simplificar assim, 40 sobre 500. Então, se tiver 0 em cima e 0 embaixo, você pode simplificar dividindo por 10. Ó. Se tiver 0 em cima e 0 embaixo, você corta o 0 em cima e o 0 embaixo, você está dividindo por 10. Fica 40 dividido por 10, fica 4. E 500 dividido por 10 fica 50. Aí a gente olha bem que tem o 4 e o 50. Esse número ainda pode ser simplificado. Para simplificar uma fração, o numerador e o denominador tem que ser dividido pelo mesmo número, tá? Então o 4 dá para dividir por 2 e o 50 também dá para dividir por 2. Então 4 dividido por 2 é 2 e 50 dividido por 2 dá 25. Então essa fração de 40 sobre 25, a mesma coisa de 2 gramas de café para 25 ml de água, tá? Então isso aqui tudo, essas 3 frações aqui são iguais, ó. Que no início é 40 gramas de café para 500 gramas de água, 500 ml de água. É o mesmo que 4 gramas de café para 50 ml de água, que é o mesmo que 2 gramas de café para 25 ml de água, tá? Então a gente simplificar essa razão, fica 2 sobre 25 ou 2,25 avos. Esses 60 sobre 750, se a gente simplificar, vai dar o mesmo resultado. 60 sobre 750.
50. Então, se tiver um zero em cima e um zero embaixo, a gente pode simplificar por 10. Fica 60 dividido por 10 é 6. E 750 dividido por 10 é 75. Agora tem um 6 e tem um 5. Tem um 6 e o 75. E qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? Olha, 6 é par, dá para dividir por 2. 75 é par? 75 não é par, se ele fosse par, ele dividia por 2. Então, a gente não pode dividir o 6 por 2, porque o 75 não pode dividir por 2, tá? Então, se não pode dividir por 2, vamos passar por 3. 6 divide por 3. 75 divide por 3. Eu já passei para vocês essa regra de divisão por 3. Como é que a gente sabe que o número divide por 3? Você soma ele, se dá um múltiplo, se dá um número que divide por 3, significa que o 75 divide por 3. Ó. Se eu somar 7 mais 5 dá 12. 12 divide por 3. Significa que 75 também divide. Tá bom? Então, divide aqui por 3 dá 2. E 75 dividido por 3. Só armar a conta aqui. 75 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6 e sobra 1. Abaixo 5 e 15 para 3 dá 100. Então, deu 25. Deu mesmo. Então, quando duas razões são iguais, a gente diz que existe uma proporção. Nesse caso, dizemos que nessa ordem que aparece, 40 gramas de 40 sobre 500 tem a mesma razão de 60 sobre 750. Que a razão que é 2 sobre 25. E quando dois números têm a mesma razão, a gente diz que existe uma proporção, tá bom? E a proporção nada mais é do que a divisão. Então vamos aí dar continuidade aqui dentro desse retângulo. Quando as razões, que aqui são 4 números, essa aqui primeiro vai ser o A. Primeiro é o A, B, C e D. Quando as razões A e B, C e D são iguais, com B diferente de 0 e com D diferente de 0, porque o divisor nunca pode ser 0, os denominadores nunca podem ser 0, eles formam uma proporção em que as duas razões A sobre B é igual a C e D, que pode ser lida da seguinte maneira, que A está para B, assim como C está para D. Os mesmos números A e D, primeiro e último temos. O primeiro e o último termos são chamados de extremos. O primeiro e o último termo são chamados de extremos, e o B e o C, que é o segundo e o terceiro número, são chamados de meios. Olha aqui, ó. Essas duas razões aqui, uma do lado da outra, 40 sobre 500 e 60 sobre 750. Então, o primeiro e o quarto número são chamados de extremos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O primeiro e o quarto número são chamados de extremos. O segundo e o terceiro são chamados de meios. Então, o que a gente diz? A gente diz que o produto é a multiplicação. A multiplicação entre os extremos e os meios são iguais. Se a gente quando duas razões são iguais, quando a gente multiplica o produto dos extremos pelos meios, vai dar o mesmo número. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é a chamada propriedade fundamental das proporções. Para verificar essa propriedade, considere a proporção A sobre B é igual a C sobre D, onde o B e o D não podem ser 0.
tá? Então, aqui tem a igualdade. A sobre B é igual a C sobre D. Então, quando duas razões são iguais, o que a gente alterar em uma deve ser alterada na outra. Se não alterar, não fica igual. Ó. Aqui, se eu multiplicar o primeiro termo por B, o outro lado, para continuar igual, tem que multiplicar também por B. Certo? E quando multiplica e divide por B, desaparece e fica A vezes D. É a mesma coisa de C vezes D. A vezes D. A vezes D. É a mesma coisa de C vezes B. Assim, nós temos os produtos dos extremos é igual ao produto dos meios. Observe outros exemplos aqui, ó. Esses quatro números, eles têm as mesmas razões. Se a gente multiplicar o produto deles, vai dar o mesmo resultado. 4 vezes 18 é o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios, que é 12 vezes 6, que também deu 72. Observe esses dois exemplos de novo. A razão de 10 e 7 sobre 7 e 35 e 50. Se eles são proporcionais, se existe uma proporção entre eles, então se a gente multiplicar eles em cruz, aqui vai dar o mesmo número. 10 vezes 50 é 350 e 7 vezes 50 também vai dar 350, tá bom? Agora a gente vai resolver alguns exercícios onde a gente aplica essas razões, tá? A gente vai focar mais em razão e depois a gente vai dar continuidade em proporção, tá bom? Então vamos ver bem aqui alguns exemplos. Razão. Razão é uma divisão que pode ser representada por uma fração ou com dois pontinhos assim. Então vamos ver. Primeiro exemplo. Em uma sala tem 12 meninas e 15 meninos. Qual é a razão entre a quantidade de menino e a quantidade de meninas? Então, a razão entre quê? A quantidade de menino, a razão entre a quantidade de menino e a quantidade de menina, tá? Menino e menina. Então, a razão é uma divisão. Qual é a quantidade de menino? Qual é a quantidade de menino? São 15 meninos. Qual é a quantidade de menina? A quantidade de meninas são 12. Então, a razão entre a quantidade de menino e de menina é só você pegar o 15 e dividir por 12. Como o 15 não dá para dividir por 2, a gente faz o quê? A gente simplifica. Como a gente simplifica uma fração? A gente simplifica uma fração procurando um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? E as regras de divisão eu já passei para vocês. A gente começa sempre a dividir por 2, começando aqui no 15. 15 dá para dividir por 2? Se você observar, o 15 é par. Par não divide por 2. Então, se 15 não divide por 2, eu nem vou tentar o 12. Por quê? O 12 dá para dividir por 2, mas não pode simplificar por 2. Por quê? Só pode simplificar se os dois dividir por 2. Como o 15 não dá para dividir, eu não posso dividir o 12. Então, vamos passar para o número 3. O 15 dá para dividir por 3? Você vai observar que dá. O 12 dá para dividir por 3? Também dá. Então, 15 dividido por 3 é 5. E 12 dividido por 3 é 4. Tá? Agora ficou 5 sobre 4. Então, a razão entre a quantidade de meninos e meninas é para cada 15 meninos, existe 12 meninas. Ou, para cada 5 meninos, existe 4 meninas. Não dá mais para simplificar. Por quê?
O 5 só dá para dividir por 5. E o 4 não dá para dividir por 5. Então, quando a fração não dá mais para simplificar, a gente chegou em uma fração chamada de irredutível, que não dá mais para simplificar. Aí, quando chega nessa fração irredutível, aí nós chegamos na razão. A razão que é de 5 para 4, tá bom? Agora vamos... Olha, ainda tem uma coisa ainda, que a primeira grandeza, o primeiro número que aparece na pergunta é chamado de antecedente. E o outro é chamado de consequente. Aí a gente tem que observar quem é cada um. O antecedente sempre é o primeiro e o consequente sempre é o segundo e é o denominador. O antecedente é o numerador, sempre fica em cima. Então vamos ver bem aqui a letra B. Continuando aqui a pergunta. Qual a razão entre a quantidade de meninas e de menino? Então aqui só mudou a ordem, mas que é a mesma coisa quase. Razão entre a quantidade de meninas. Eu vou botar meninas com M maiúsculo e menino com M minúsculo, tá bom? A razão entre a quantidade de... Então eu vou botar a primeira menina. Aí o segundo, menino. São quantas meninas? São 12 meninas. E são quantos meninos? São 15. Então aqui só mudou a ordem, viu? Agora quem é o antecedente é o 12. Quem é o consequente é o 15. Então qual é a razão? A razão na primeira aqui foi de 5 sobre 4. E agora aqui vai ser quanto? Vamos ver. Então, para encontrar a razão dessa divisão, que é 12 dividido para 15, como não dá para dividir, a gente vai simplificar até chegar a uma fração que não dá para simplificar mais. Essa fração é chamada de irredutível, até chegar nessa fração. Então, olhando o 12 e o 15, a gente vai procurar um número que dá para dividir o 12 e o 15 ao mesmo tempo. Então, é o mesmo número de cima. O 15 divide por 3, o 12 também divide por 3. A gente não pode começar por 2, porque o 2 só dá para dividir o 2, mas não dá para dividir o 15. E só pode simplificar dividindo pelo mesmo número, tá bom? Então, 12 dividido para 3 é 4. E 15 dividido para 3 dá 5. Então, a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos é 4 sobre 5. Ou seja, existe 4 meninas para cada 5 meninos. E lá no outro só trocou a ordem. Existe 5 meninos para cada 4 meninas. Tá? Só mudou a ordem. Agora a letra C. Qual é a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de alunos? Então, toda razão é uma fração, é uma divisão. Então, vamos colocar em cima o que está perguntando primeiro, que é o antecedente. Qual a razão entre a quantidade de meninas? Vou botar meninas com M maiúsculo. E o que mais a outra? E a quantidade de alunos. Quantidade de alunos é o total todinho de alunos. Então, vou botar o T de total de alunos. Então, existe quantas meninas? Aqui no exemplo, a gente viu que existe 12 meninas. E qual é a quantidade de alunos? Nós vimos que nessa sala tem 12 meninas e 15 meninos. Então, tem quanto? 12 mais 15. Nós temos aí 7, temos 27. 27 é o total de alunos. Então, para encontrar a razão,
é só dividir o primeiro número pelo segundo. Quando não dá para dividir, a gente simplifica até não dar mais. Quando não dá mais é porque chegou em uma fração que é chamada de fração irredutível, que não dá mais para dividir. Então essa fração vai ser a razão, tá bom? Então, a gente sempre começa a simplificar pelo 2. A gente começa a dividir pelo 2. Então, olhando aqui, o 12 divide para 2, mais o 27 divide por 2. 27 é ímpar. A gente já viu que só divide por 2 se o número for par. Então, o 27 não é par. Não divide por 2. Então, a gente vai passar para o número 3. O 12 a gente já viu que divide por 3. E o 27 divide por 3? Vocês sabem da regra de 3? Da regra de quando é que o número divide por 3? Então, um número divide por 3 quando a soma dele dá um número que divide, ó. 27, se a gente somar 2 mais 7, dá 9. Então, 9 divide por 3. Significa que o 27 também divide. Então, vamos ver quanto é aqui. 12 dividido por 3 é 4. E 27 dividido por 3 é quanto? Vou fazer a continha de dividir aqui. 27 dividido por 3. Qual é o número que multiplica por 3 que dá 27? O 4 é 12, o 5 é 15, 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24 e 3 vezes 9, 27. Então, 27 dividido por 3 dá 9, porque 3 vezes 9 dá 27 e não sobra nada, tá? Agora a gente vai ver se esse número ainda dá para simplificar. Então, a gente não vai passar para 2, porque se o 27 não deu para dividir por 2, o resultado dele também não vai dar para dividir por 2. O 9 também não vai dar para dividir por 2. Então, a gente tem que seguir sempre à frente, tá? O 4 não divide para 3, o 9 divide, mas o 4 não divide. Então, não pode simplificar. Só pode simplificar se o numerador e o denominador dividir pelo mesmo número. Então, a gente vai passar agora para o 4. 4 divide para 4 mais o 5. O 9 não divide. Então, essa fração aqui é irredutível. Significa que para cada 4 meninas, existe 9 alunos. Tá? Essa aqui é a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de alunos. Agora aqui. Qual é a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de alunos? Então, eu vou botar M minúsculo para meninos e o T para total de alunos. Então, nós já vimos aqui em cima que o total de meninos são quantos? São 15. E o total de alunos é 27. Então, para encontrar a razão, é só dividir o 15 por 27. Como não dá para dividir, a gente simplifica. E começa pelo 2. O 15 não dá para dividir por 2, porque eu só divido por 2 se for par. Passa para o 3. O 15 dá para dividir para 3, a gente já viu que dá. E o 27 também dá por 3. Então, quanto é? 15 dividido por 3 é 5. E 27 dividido por 3 é 9. Então, a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de alunos é de 5 alunos, ou 5 meninos para cada 9 alunos, certo? Então tá, vamos dar continuidade aqui no exemplo 2. Em uma caixa tem bolas de várias cores. Tem 20 bolas vermelhas, 15 bolas azuis e 12 bolas amarelas. Qual é a razão entre a quantidade de bolas? Entre a quantidade de bola vermelha e azuis. Razão é uma divisão. Isso aqui, eu vou botar V para vermelho e A para azul. Então, o que apareceu primeiro é antecedente, é o numerador, fica em cima. E o que aparece depois é o consequente, fica no denominador. Então, é azul. Então, para encontrar a razão entre a quantidade de bolas vermelhas e azuis, é só dividir
cada uma dessas quantidades. Então, quantas bolas vermelhas nós temos? Temos 20 bolas vermelhas. E quantas azuis? Existe 15. Olha, 20 dá para dividir para 15, mas é uma divisão que vai sobrar resto. Então, é melhor simplificar, tá? Não pode sobrar resto na divisão de frações aqui. A gente tem que representar a divisão completa. Então, entre 20 e 15, a gente vai simplificar. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? Então, o 20 divide por 2. O 15 divide por 2? Não divide. O 20 divide por... O 20 não divide por 3. O 15 divide, mas o 20 não. Então, não pode dividir por 3. O 20 divide por 4 e o 15 não divide por 4. O 20 divide por 5 e o 15 também divide por 5. Então, pode simplificar por 5 e por 5. Quanto é 20 dividido por 5? É 4. E 15 dividido por 5 é 3. Então, essa aqui, chegamos numa fração irredutível, que é a razão. Então, a razão entre a quantidade de bolas vermelhas e azuis é de 20 bolas vermelhas para cada 15 azuis, ou 4 bolas vermelhas para cada 3 azuis. Tá? Essa aqui é chamada de razão, tá bom? Agora a gente vai encontrar a razão entre as vermelhas e a amarela. Vermelhas, letra B, e amarela. Vou botar a M para amarela. A M. Vermelhas são 20 e as amarelas são 12. Olha, 20 dá para dividir por 12, mas vai sobrar resto. E não pode sobrar resto. Então, a gente vai simplificar. Simplificar é encontrar um número que divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Encontrar esse número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, observe, o 20 é par, o 12 também é par. Então, se os dois são par, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. E o 12 dividido por 2 é 6. Observe que deu 10 sexto. E o 10 é par e o 6 é par. Então, ainda dá para continuar simplificando por 2. 10 dividido por 2, 5. E 6 dividido por 2, 3. Agora nós temos 5 terços. O 5 não dá mais para dividir por 2 porque é ímpar. E o 3 também é ímpar, não dá para dividir por 2. Então, se um não pode, o outro também não pode. Então, se não